Bom, vou falar sobre o projeto, né? É, o projeto em si, como eu estava falando, é uma coisa que eu percebi, a falta de informações sobre isso desde quando eu entrei no curso, né? Antes de entrar no curso, eu tinha um interesse muito grande em, em pesquisar mais sobre, ver pessoas falando sobre o curso de Ciências Sociais e não encontrava. Encontrei pouquíssimas pessoas, né? Até que a metodologia que eu tive era a metodologia de conversar com pessoas no privado. Enfim, então eu sempre tive essa necessidade assim de E agora, tentar. será que a gente Agora tá melhor. consegue? Agora tá melhor. Melhorou? Então tá bom. Tô Melhorou. mais perto do roteador. Ah, então era isso. Que bom. Então, eu tava falando pro pessoal sobre o projeto de novo, né? De que o projeto ele tem esse interesse, né, de falar sobre ciências sociais e mercado de trabalho. E de que eu esperei aí surgir alguém fazendo isso, né, como um projeto e nesse momento de pandemia, né, as coisas ficam na cabeça da gente martelando, eu falei, não, vou botar para frente. E aí Legal. você foi convidada, né, para iniciar essa sessão de lives, né, para falar um pouco dessa tua experiência profissional, né? E aí eu peço para que você agora se apresente, enfim, passo a palavra para ti. Legal. Gente, desculpa aí os problemas técnicos, acontecem, né? A gente tá ao vivo, a gente tá correndo esse risco. Eu queria primeiro agradecer ao Marcos essa oportunidade e parabenizar você, viu, Marcos, por esse projeto tão importante para nossa área, assim, né? Desmistificar um pouco essa ideia de que cientista social não pode trabalhar no mercado privado ou que não pode ter outros empregos que não sejam academia, porque esses outros empregos eles têm menor qualidade ou menor exige uma menor capacidade. Eu acho que isso é um ganho e tanto para essa discussão. A gente já tinha batido uma bolinha antes, né, conversado um Sim, pouco, como na minha graduação também havia essa necessidade, essa discussão, mas pouco espaço. Então, acho que você tem um mérito bastante grande, né? Legal, eu que parabéns agradeço. mesmo. E Obrigado. aí, para vocês me conhecerem um pouco, eu sou formada em Ciências Sociais, tenho bacharel, depois eu fiz a licenciatura também, tenho mestrado, estou fazendo doutorado, esse ritual litúrgico aí da academia, mas eu também tenho experiência dentro do mercado de trabalho. Então, eu já trabalhei como assessora parlamentar numa Câmara de Vereadores, aqui em São Carlos, onde eu moro, e também tenho desenvolvido alguns trabalhos de consultoria, né? Já fiz trabalhos de consultoria para o terceiro setor, instituições, organizações, e nesse momento eu tenho feito um trabalho de consultoria para uma empresa privada, tá? Não sozinha, mas trabalhando coletivamente aí. E aí, se eu puder ajudar com alguma experiência, vai ser um prazer. Dá para ver, né, que tu tem esse perfil híbrido, né? Você está tanto no mundo da academia, né, e também atuando em outros campos. E a gente Isso. sabe que sobre, né, a experiência e a vida do cientista social na academia tem muitos vídeos sobre isso, tem muito trabalho na internet, né? A gente tem muita proximidade com nossos próprios professores. E o nosso enfoque aqui é falar justamente desses outras possibilidades, né? Então, explicando para a galera que a gente vai focar um pouquinho mais nessa questão da assessoria parlamentar, né, que foi uma experiência que tu teve, Isso. e também nessa consultoria, né, que poderia chamar de Uhum. consultoria de pesquisa social. Isso. Exatamente. Exato. E aí, para ti foi esse caminho, né, híbrido, mas para algumas pessoas pode ser o seu foco, né? E aí eu queria que tu me falasse Uhum. um pouco dessa tua experiência em relação à assessoria parlamentar, né? Como tu chegou nesse espaço, o que de Tá. fato é na prática. Tá. É, não sei se todo mundo tem essa proximidade. Assessor parlamentar é aquela pessoa que trabalha junto com o parlamentar em todos os níveis, né? Dentro da Câmara Municipal, ou da Câmara Estadual, ou da Câmara Federal. No meu caso, eu trabalhei com um vereador no âmbito municipal, tá? O que que faz um assessor parlamentar? Basicamente, é um secretário, um faz tudo, um especialista técnico, faz um pouco de tudo. Então, é atuar junto ao representante legislativo mesmo, né? Ele é um serviço público, é um cargo de confiança, você precisa ser nomeado, vai para o Diário Oficial, você tem que cumprir todos os ritos de um servidor público, as regras de um servidor estatutário, ele se aplica também ao assessor parlamentar. Você só não passa por concurso público, né? Por indicação.
E aí o meu trabalho era acompanhar o vereador, fazer a agenda dele, agendar reuniões, fazer atendimento das pessoas que iam até o gabinete, pensar projetos, né, acompanhar as discussões políticas, enfim, tinha que atender ele em todos os momentos, acompanhar as sessões da Câmara, acompanhar o que os outros vereadores estavam fazendo, e algo que foi muito legal, que tem a ver muito com a minha formação, que é na área da ciência política, que é tentar ter ideias, né, e pensar junto com outros assessores que trabalhavam lá, com a comunidade, com a universidade, soluções de ou projetos de lei, ou campanhas, ou trabalhos coletivos com outras instituições do município para tentar solucionar problemas da população. Então, os problemas chegam no gabinete diariamente. E foi uma experiência bastante interessante de ver a realidade mesmo da localidade onde você reside, né? Então, chega de todos os tipos de problema, chega muita gente necessitada, muita gente pedindo ajuda, isso é uma prática bastante comum ainda em todos os lugares, né? Gente que não tem o que comer, pedindo cesta básica, remédio, atendimento médico. Mas também tem essa outra demanda que é tentar solucionar o problema em larga escala, né? Como que eu cheguei lá? Eu cheguei através de indicação de uma amiga, né? Então, esse vereador, ele procurava alguém de um perfil mais técnico, que não é necessariamente o que todos fazem, tá? Isso foi um pouco que eu percebi também. E aí, uma amiga me indicou para a vaga, ela sabe da minha formação de ciência política, eu fiz uma conversa com esse vereador e comecei a trabalhar dentro desse perfil mais técnico. Então, enfim, tentar trazer um pouco do conhecimento da área das ciências sociais, especificamente da ciência política, para dentro do gabinete. Mas aí você acaba sendo um pouco de tudo lá. Então, assim, é uma experiência bem legal mesmo, assim, de se ter. E aí tu falou da questão da indicação, né? E como é Isso. importante essa questão dos contatos, né? Então você está ali presente, é onde está acontecendo essas discussões, conhecer, né, os políticos que você pode ter uma afinidade, enfim. E a gente está em momento de eleição agora, né? Eu fico pensando, né? Fica para o final a pergunta, mas desde já eu vou soltar para tu ir pensando, né? Será que é o momento de, sei lá, escrever um currículo, mandar para essas pessoas que estão aí, né, tentando algum cargo, enfim, que a ciência política tem ganhado nessa notoriedade. Isso. Eu acho que é o Como momento, gente. você acha que sim, né? Eu acho que é o momento. Muitos vereadores, eu acompanhei também prefeito, enfim, outras pessoas que estão dentro do poder público acabam trazendo gente que tem perfil similar, né? Ideologicamente falando. Então, que é próximo, que às vezes ajuda na campanha. Então, às vezes dá até para arrumar um trabalho durante a campanha mesmo, né? Não estou falando só como cabo eleitoral, mas tem outros trabalhos mais de dentro do diretório que acabam acontecendo que é possível de se um cientista social desempenhar com bastante destreza, né? Exatamente. E aí ó, a outra questão, né, da tua outra atuação é sobre a consultoria social, né? É de pesquisa social, né? O que seria isso? Como é que, enfim. Nesse caso, eu acho que a trajetória acadêmica acaba desempenhando um papel bastante positivo, por isso que eu até falei dessa trajetória que eu tenho, porque acabou em primeiro lugar, né, o que significa essa coisa de pesquisa social, consultoria e por aí vai? A gente vive num mundo mediado por dados e informação. Então, a gente tem uma chuva de informações diariamente de tudo que acontece em todos os momentos, e nós precisamos de profissionais que saibam ler, interpretar e traduzir essas informações para áreas específicas, para fins específicos. Então, a pesquisa social e a consultoria que eu estou dizendo, né, que eu faço e que eu já fiz, vai nesse sentido, é tentar traduzir dados da realidade para um corpo de pessoas que precisam tomar decisão. E isso eu acho que o cientista social, gente, não tem outro profissional melhor para fazer, entendeu? A gente consegue dominar com bastante desenvoltura esse trabalho. E aí, as minhas experiências, elas se remetem à graduação. Eu tive uma orientadora que ela tinha esse perfil de fazer trabalhos
mais voltados para o terceiro setor, ou acompanhamento de editais e tal. E eu entrei junto com ela, e aí, gente, já vai a primeira dica que eu ia lançar lá na frente, mas eu já vou dar já. Trabalho coletivo, entendeu? A academia nos coloca num trabalho muito solitário, muito individual, muito em busca de objetos que nós estamos querendo fazer, pesquisar, ler e tal. No mercado, o que, assim, uma regra muito importante é saber trabalhar coletivamente. Então, me deu bastante experiência na graduação saber construir projetos coletivos, trabalhar coletivamente, construir uma análise, um relatório coletivo, fazer a interpretação desses dados. Enfim, isso foi uma coisa bem legal. E aí, quando eu acabei a graduação e aí tinha que me virar, né, assim, sem a bolsa, sem a orientadora para conseguir, esse trabalho mais recente foi mais dois amigos da área, também são cientistas políticos. A gente tem um contato numa empresa e essa pessoa desse contato falou, olha, eu estava querendo fazer tal coisa, desenvolver esse projeto, fazer essa pesquisa, mas como será que eu faço? Quem que eu abordo? Nós. A gente tem experiência, a gente consegue construir. E aí a gente fez uma proposta, um projetinho mesmo, como se fosse um projeto de pesquisa, obviamente muito mais simples, mais curto, não com a densidade teórica que a academia pede, o que é um alívio às vezes também, né? E esse projeto foi aprovado com um orçamento bastante interessante e nós temos tocado esse projeto aí já faz uns 2 meses, nesse último projeto que nós estamos tocando, que já está iniciando. A gente tem discutido isso desde o início do ano, faz uns 2 meses que ele entrou no ar. Então, às vezes tem um gapzinho aí para começar. Mas assim, fica a dica, gente, trabalho coletivo, junta a galera, cada um tem uma habilidade, cada um tem um ponto de vista diferente que super soma dentro para fazer consultoria, que eu acho que é um campo em ascensão. Essa coisa da ciência de dados, essa trajetória, essas carreiras mais recentes aí, eu acho que é um caminho muito importante para a gente. Exatamente. Tô falando aí sobre trabalho coletivo, né? A gente sabe que a universidade ela nos empurra muito para esse tipo de trabalho também, né? Quando a gente vai pensar em organização de CA, né? Organização de eventos, né? Eventos internacionais. Eu acho que cabe a gente entender também que o mercado, né? E aí a gente pode falar também do campo privado, ele leva em consideração isso, né? Essa questão de saber lidar com resolução de conflitos, né? Saber lidar com o trabalho coletivo. Acho que tudo isso são capacidades que podem entrar, né? Para o nosso currículo, né? De gestão mesmo, gestão educacional, gestão de eventos, enfim. Eu achei bem Com interessante isso. certeza. E sobre essa questão dessas empresas, nesse sentido, você acha que tem muito no Brasil, na sua região, por aí, como é que é? Você diz empresas que demandam Que esse procuram, né? trabalho? Sim, trabalho de pesquisa social, Então, depende, assim, pesquisa social pode ser um monte de coisas, né? Pesquisa de opinião, com certeza. Tem muitas cidades que têm, e nessa época de eleições acaba sendo também um campo para quem quer se inserir, virar pesquisador, ou um trabalhador dentro do mercado. Essa pesquisa de opinião são empresas que têm e têm demanda de trabalhos de cientista social, né? O trabalho que eu estou fazendo já é um trabalho um pouco mais localizado. Aqui na minha região não tem tanto, acaba tendo mais na capital, em São Paulo. O que não impede, a gente trabalha remotamente, não é um impedimento nenhum de trabalhar, tá? Talvez a questão seja usar do nosso conhecimento de cientista social e fazer análise do que pode ser interessante para aquela empresa, né, em termos de dados, de análise, de tendências, enfim, e oferecer serviço, montar mesmo não necessariamente um projeto, mas uma proposta, né, mais simples e enfiar as caras e oferecer. Eu acho que é possível, sim, empresas de médio porte, de grande porte, terem essa demanda até represada, porque não tem quem faça, né? exato. Eu tô lembrando do meu orientador, né, que ele sempre fala para mim investir nessa questão de metodologia de pesquisa, né? Porque a gente está cada vez mais produzindo dados, né, com essa virada, né, informacional, são mais dados ainda. Então, faltando entre aspas, né, profissionais para lidar com esses dados, né, que sabem interpretar.
que a gente tem que realmente investir. Eu Aline, acho que é uma saída interessante. uma questão interessante. O pessoal quer muito saber assim de dicas, né? Que dicas tu traria para as pessoas que estão na graduação de ciências sociais, né? A gente sabe que existem especificidades, cada região, né, tem sua Uhum. especificidade, mas assim, tentando olhar num panorama, né, que tipo de dica tu traria para essas pessoas? Eu acho que a primeira dica que eu já antecipei lá, trabalho coletivo, essa coisa de organizar evento, montar revista, tudo isso é de alguma forma capital que a gente pode mobilizar na hora de pleitear vagas, né? Eu acho que é uma primeira coisa é trabalhar coletivamente. Eu acho que a segunda coisa talvez seja a gente estar atento a essas mudanças do mercado, essa lógica que organiza, né? Então, às vezes, na minha graduação era um pouco essa discussão. Parece que quem vai para o mercado, de alguma forma, está se vendendo ou distorcendo aquilo que as ciências sociais colocam, né, como primordial e tal. Na verdade, acho que a gente precisa mudar um pouco essa lógica. A gente precisa de bons profissionais, profissionais responsáveis socialmente, que sejam organizados por uma ideologia do coletivo, do bem-estar, sei lá, da sustentabilidade, pessoas que tenham uma pauta que seja mais progressista e que ocupem esses lugares e que realmente façam a diferença, que ocupem postos de gestão, que ocupem cargos de direção também. Então, eu acho que isso dá mais humanidade para postos profissionais que a gente acha que não é tão interessante, né? Eu não sei se é a realidade de todo mundo, estou falando da minha experiência enquanto graduanda e tal, tinha um pouco desse lance. Mas no fim do dia, quem tem que pagar as contas é nós, né? Os boletos eles vão É, vencer de qualquer maneira, e aí entrar no mercado é uma resposta rápida também, né? Não que a academia não seja um trabalho legítimo, ele super ele é interessantíssimo, tem o seu valor, mas a verdade é que às vezes quando a gente precisa se manter e sobreviver, e essa foi a minha trajetória, que no fim das contas os trabalhos que eu fui arrumando era eu entrei menos por buscar uma colocação no mercado e mais por necessidade mesmo, entendeu? De poder fazer um dinheiro para me manter. E acabou que eu tive umas experiências muito legais, assim. Então, acabou quebrando um pouco dessa lógica do mercado como um grande vilão, entendeu? Tem os seus problemas muitos, mas eu acho que a gente tem que saber ler, saber se colocar, entendeu? Buscar alternativas que nos atendam também ideologicamente, das nossas questões mais profundas, né? Cara, buscar aquilo que você gosta de fazer. Então, dentro das ciências sociais, uma coisa é conteúdo, teoria, formas de pensar, outra coisa é a atividade do dia a dia. Tem gente que gosta de lidar com pessoas, de conversar com pessoas. Nossa, agora que eu vi um aluno meu, o Ivan. Oi, Ivan, tudo bom? Seja bem-vindo, viu? Saudades também. Se colocar como você gosta de lidar com pessoas? Busquem trabalhos que você vai estar dia e noite trabalhando com pessoas. Fazer pesquisa de opinião é estar em contato diário com pessoas, né? Coletar informações para pesquisas eleitorais, mas também tendências de consumo, né? Tem várias pesquisas que buscam entender como o consumidor tem escolhido, né, as suas preferências de gasto e por aí vai, né? Até IBGE, esses lances assim, é interessante. Tem gente que vai gostar mais da parte de atuar com escrita mesmo, com produção de conteúdo. Isso é um campo interessantíssimo também. O cientista social é um ser que aprende a ler e escrever, no fim das contas, né? De maneira muito assertiva. Então, também tem espaço para produção de relatório, né, para traduzir dados de forma legível para outras pessoas que são leigas no assunto. Uh, Trabalhos rotinizados também, mais trabalhos de gestão, mais trabalhos que você precisa estar gerenciando certas atividades diariamente. Galera, então assim, 3 dicas básicas, eu acho que trabalho coletivo, buscar quebrar um pouco essa lógica do mercado não pode oferecer nada para um cientista social. Há espaço sim para a gente trabalhar com dignidade, trabalhar dentro dos nossos paradigmas, né, das nossas ideias e tal. E terceiro lugar, assim, escolha o que você gosta de fazer. E aí você vai, pelo menos, ter um prazer, sabe? De fazer algo que você é. curte, assim, de verdade.
É, exatamente, assim, quando tu fala sobre o mercado, né, até é interessante falar aqui. A gente está falando de sobrevivência, né? Então tem pessoas que precisam, de fato, né, às vezes até quer ir para o mundo da acadêmico, mas precisa de um retorno um pouquinho mais rápido, porque a gente sabe que as bolsas estão sendo cortadas, né? Sim. Inclusive, então assim, eu acho muito cruel colocar para essas pessoas apenas a questão acadêmica, sabe? Porque aí se você tira isso, a gente está vendo isso de certa forma sendo tirado, né? As pessoas ficam desesperadas. E também tem a Exatamente. questão que tu falou de gestão, né? Eu pensei muito em gestão educacional, né? É uma área assim incrível para atuar, né? Galera de licenciatura, né? Sim. Cada vez mais investir nesses cursos, né? Enfim. Eu tinha Para outra quem coisa para gosta falar de também. educação é legal, viu? Aí fica uma dica assim que para a escola de educação básica, para acessar cargo de coordenador pedagógico, por exemplo, às vezes assessor, alguma coisa assim, eles pedem geralmente pedagogia também. Então, às vezes é a questão de colocar aí numa meta cursos de formação para gestão escolar, pedagogia, alguma especialização, que são cursos interessantes também de serem feitos, né? No lugar do mestrado Exatamente. estrito sensu e tal. Tem até uma coisa, Aline, que eu queria tentar conversar contigo aqui, que é em relação a essa dualidade, né, entre o funcionamento público, né, que a gente tem muito conhecimento sobre concursos e tal, Uhum. e também em relação ao mercado privado, né. Eu estava assistindo uma live de duas mulheres falando sobre essa questão, né, de mercado de trabalho. Não vou conseguir falar o nome delas agora, mas depois eu coloco no Stories. E elas falando, Legal. gente, não esperem aparecer lá, estamos procurando cientista social. Não Infelizmente vai não vai aparecer. acontecer isso. Não vai É. aparecer, nem no estágio. Mas mande, né? Explique para a pessoa. Ciências Isso. sociais é para isso e aquilo. Mas enfim, né? Tipo, se colocar realmente não esperar, porque no E, funcionamento público realmente tem que ter lá, né? Cientista social para fazer o concurso, sociólogo, né? Enfim. Mas isso. no mercado privado é outro rolê, né? Que as pessoas A têm que gente estar precisa atentas, separar um estarem pouco atentas. essas coisas da formação e da atuação. Então, você ser formado em ciências sociais não te impede em atuar numa série de outras áreas que você vai cumprir com maestreza ou aquela atividade, entendeu? Então, e você vai ser feliz também, igual os outros. Não, isso não é uma questão, entendeu? Às vezes a gente tem aquela fixação de exercer com carteira assinada aquela profissão que a gente tem o diploma, né? O nosso diploma é uma porta que se abre para o universo de coisas que a gente pode fazer, né? Tão bem quanto Exatamente. a carreira acadêmica, que seria considerada assim, sei lá, talvez a primeira opção de muita gente, né? A gente abriu uma sessão de perguntinhas, né, para o pessoal. Saiu muitas perguntas iguais. A primeira delas é sobre qual foi o teu maior desafio, assim, em pensar em atuar profissionalmente com o curso de Ciências Sociais. Eu acho que é exatamente isso que eu estava falando de tentar entender essa separação entre diploma e atuação. E aí, quando eu entendi, a coisa não fica tão difícil de acompanhar, sabe? Porque o curso cabe em carreiras muito diferentes. Então, a carreira que eu vou seguir profissionalmente, eu posso ser formada em ciências sociais para me ajudar a ter um melhor desempenho, né? Então, esse é o maior desafio, tentar separar. Então, o que faz um cientista social? O cientista social pode fazer muita coisa. Pode fazer produção cultural, pode trabalhar no setor editorial, pode trabalhar em educação, né, como gestor ou assessor, alguma coisa nesse sentido. Pode trabalhar como na área da política, assessor ou mesmo vereador, a seguir uma carreira política. Enfim, gente, é infinito. Eu acho que é uma carreira que a galera fala que a administração serve em todos os lugares. Eu diria que as ciências sociais serve mais, inclusive para fazer gestão administrativa, né? RH, gestão de conflitos, gestão de pessoas, né? O conhecimento que as ciências sociais dá acaba. Talvez a gente não tenha tanto a técnica que eles têm, mas a gente aprende muito rapidinho. Isso não é um Exatamente. problema, né? É sempre bom a gente pensar no curso, assim, como aquele curso que vai nos dar as ferramentas e a gente pode utilizar elas em várias áreas, né? Porque aí a gente consegue ter uma Exatamente. ideia de trabalho mais expansivo, né? O Ivan tá fazendo uma pergunta aqui, não sei se está aparecendo para ti. Ele tá Ai, perguntando tô qual é a vendo. A diferença de diferença ser. Diferença ciências das ciências sociais e sociais e da sociologia. é isso, no mercado de trabalho e na carreira acadêmica. Ô, Ivan, as ciências sociais ela é um grande campo.
no qual a sociologia está imersa, junto com a ciência política e a antropologia, tá? Então, acaba que se confunde. Principalmente no Brasil, pegou muito a sociologia enquanto disciplina no ensino médio, mas na verdade é ciências sociais, que você vai ver um pouquinho de cada coisa. Vai ver um pouquinho da sociologia, um pouquinho da ciência política, um pouquinho da antropologia, que é uma divisão que a gente gosta de fazer, não sei, não me pergunte por quê, mas é a divisão que tem dentro da área, tá? Exatamente. Ó, tem comentários, né? Uhum. E tem uma pergunta também querendo saber se você sabe um pouco sobre a carreira de pesquisa no exterior. A carreira de pesquisa no exterior ela está muito associada com, principalmente com a pós-graduação, né? Houve um tempo saudoso, na época do Reúne, que eu estou estudando no doutorado, que havia muitas bolsas de pesquisa para o exterior. Então, era muito fácil você conseguir fazer parte do seu, principalmente do doutorado, que é um pouco mais extenso, fora. E ficava 1 ano, 2 anos, 6 meses e tal, né? E muitas pessoas acabavam depois. Então, quando você tinha uma bolsa pela CAPES para ir para fora, você é obrigado a voltar para o país, óbvio, o seu país que pagou, né, para você ir para fora. Ficar aqui um tempo, pelo menos o mesmo tempo que você teve a bolsa. E muita gente fazia rede e, nesse momento, estão indo para esses países onde foram estudar em busca de melhores condições, né, de carreira. Eu não sei se eu consegui te atender direito, se é essa sua dúvida, qualquer coisa especifica mais, tá? Tem tempinho. Surgiu uma pergunta que eu achei interessante, a provocação, né? Que é para saber se é possível conseguir um cargo de assessoria parlamentar sem estar afiliado a um partido político, né? Essa pergunta se deixou por último, né, Marcos? Você é safadinho. Eu falei, nossa, olha só. Ah, a menina que fez, só vou interromper esse comentário aí. A minha vez também, Fia. Na minha vez eu estudo isso. Eu falei, gente, quando eu comecei a estudar, eu falei, nossa, vou super pro exterior. Quando eu chegar no doutorado, eu vou arrasar. Cheguei e não tinha. Então, tô aqui, Oh, tamo aí, força. estamos Ainda todos tem tristes com bolsas, isso. ainda tem algumas oportunidades, elas não cessaram, mas elas não são tão abundantes quanto eram, né? Marcos, eu não vou fugir da sua pergunta, não. Ó, o comum é que as pessoas que trabalham como assessores eles estejam filiados ao partido. Isso é, vamos dizer, a regra, tá? É o que eu vi acontecer, tanto na Câmara dos Vereadores, como eu vejo quem atua na Câmara Municipal, na estadual e na federal, tá? Em geral, são cabos eleitorais, são pessoas que atuaram dentro da campanha desses parlamentares e acabam sendo convidadas para trabalhar como assessor, como sendo uma ponte com a sociedade. Então, líderes de bairro, pessoas que estão dentro de movimentos sociais, acabam indo para esse trabalho aí. O que aconteceu comigo, e aí eu acho que é uma luta que eu queria viver em algum momento, que é tentar trazer a técnica para dentro do gabinete. Porque senão a gente continua propagando as práticas clientelistas, entendeu? De um Uhum. parlamentar atender apenas a base que o elegeu, em vista de ser eleito novamente. Quando, na verdade, a gente precisa de um corpo técnico pensando em soluções reais para os problemas reais daquele lugar. Tá? Então, não adianta ficar arrumando consulta, tá no final, assim, eu posso falar essas coisas, né? Qualquer coisa você me corta. Você fala, É ao vivo aí. mas, assim, a verdade é que, às vezes acaba sendo um trabalho de despachante do serviço público. A pessoa chega lá pedindo uma consulta e o assessor acaba sendo obrigado a procurar formas de cortar fila, entendeu? Só, Uhum. eu vi acontecer bastante. O que não acontece é você ter um assessor, não acontece com frequência, você ter um assessor que pense, não, vamos resolver o problema, então, por que tem essa demora gigante para consulta com especialista? Né? Essa é a função do vereador e deveria ser a função do assessor, tá? Mas não é a realidade que a gente encontra em muitos gabinetes. Não estou falando todos, existem exceções. Eu trabalhei num espaço que era uma exceção, mas a regra acaba sendo um pouco essa. Então, eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço para tentar fazer mudança, né? E quando a gente ocupa esses espaços, né, a gente leva essa mensagem, né, de que temos sim capacidade de estar ali, né, e puxar outras pessoas também. O pessoal está comentando muito aqui sobre EAD, né? Eu acho que Tá. foi feito
um depoimento aqui de uma menina que quer fazer, só que não tem um curso, e aí só tem AD e tem medo do preconceito, enfim. A EAD na área de ciências sociais? É, Eu não curso em peguei. si, sim. Precisa tomar um pouco de cuidado, porque qual que é a questão do EAD? Não é a questão do ensino, tá? Eu sei que tem muitas faculdades muito boas, que têm boas intenções, mas qual que é a questão de qualquer profissão, e isso não é só ciências sociais. Eu escondi de vocês, agora eu vou fazer uma revelação bombástica, que não é a minha primeira graduação, ciências sociais, tá? É uma segunda graduação. Eu fiz informática na primeira graduação. O Marcos acho que nem sabia, né? Te peguei de Não surpresa, hein, sabia. menino? Pegou. Mas isso só para poder reforçar meu argumento, que é o seguinte: em qualquer área de trabalho, o contato com outras pessoas, essa rede que a gente faz, ela é extremamente importante. Ela é fundamental. E aí o curso EAD é um pouco precarizado nesse sentido de você criar sua rede, não de conteúdo, porque isso também, enfim, depende também da pessoa que se aplica. Ela pode estar no presencial e não se aplicar, não estudar. Mas a questão é a rede, tá? Eu acho que isso prejudica. E qualquer profissão, gente. Eu fui já da área de TI, você não arruma emprego se você não tiver contato. Isso é muito difícil, tá? É. A Emprego ideia de bom. contato é muito. É, A ideia de emprego bom, contatos, né, é paga algo bem. muito. É. Enfim, deixa eu ver se vai surgir mais perguntas, né? É, não Eu, tô- eu já vi uma. Peraí, deixa eu ver se. eu tenho medo de mexer nisso aqui e desligar tudo. E sair, né? Ó, tem uma do Ivan aqui comentando que se tem mercado para sociólogo e cientista social no setor público e privado. Tem mercado sim, principalmente no setor público. Eu não comentei, mas se vocês quiserem essa parte de pesquisa social, vocês podem procurar editais do IPEA, que eles às vezes até chamam graduandos. Então, para quem ainda está na graduação, mas é mais comum mestres, doutores. Bastante para mestre. Na área de ciências Ah, sociais, estatística, economia, toda a área de humanidades, o IPEA contrata consultores. Segunda dica exato. para quem quer trabalhar nessa área, fiquem de olho nos editais dos ministérios. Eu não sei se vocês sabem, mas lá em Brasília, a grande maioria das pessoas que trabalham dentro do grande maioria estou exagerando, mas uma boa parte das pessoas que trabalham dentro dos ministérios são contratados por editais públicos de chamamento. Então você aplica o seu currículo, aí nesse caso o currículo acadêmico ele pesa, então publicação, evento, essa coisa que a gente faz, ela é importante. Você aplica, faz uma entrevista, aí você vai trabalhar lá em Brasília, dentro do ministério. É um salário muito bom, é um contrato temporário, um trabalho extremamente bacana, assim, de fazer acontecer política pública mesmo, tá? No olho do furacão da decisão, né? Também é uma dica boa para cientista É, social. eu mesmo não sabia. Tem uma Você não pessoa que ela é sabia? bolsista, não sabia, que ela é bolsista do IPEA e ela vai participar das nossas lives. Ah, que É, legal. achei bem interessante. Eu vou assistir essa. Assista, Ver como continue que aí eu nos ganho uma bolsa assistindo. no IPEA. E é interessante também, né, dar a dica primordial para as pessoas, né, fazer esses perfis profissionais, né, perfis no LinkedIn, né, e outros que tem por aí, né, tá acompanhando, tem várias redes de... Em Teresina a gente tem, né, o T-Vagas, né, que é a sigla social de Teresina, né, e que estão Legal. sempre colocando ali os estágios, as oportunidades de emprego, né, e olhar naquela ideia, né? Tipo, se não tiver o nome Ciências Sociais, não quer dizer que não é a gente, né? Se a gente olhar, ler e ver que tem capacidade, dá para enviar. Enfim, Sim, e tem muitas empresas também que anunciam vagas sem curso específico. Ela é, anuncia os requisitos que você precisa ter. Então, eu quero alguém que às vezes domina um idioma, ou que saiba mexer no pacote Office, ou que tenha essa habilidade. E aí a gente pode se aplicar também, não é um problema isso não. exatamente. Na área da educação, a gente falou da questão da gestão educacional, né? Eu acho que é uma boa saída. Isso, Tem os cursos no Itaú Social, que é bem interessante, que legal. já pode ser uma porta de entrada, né? E é o curso assim totalmente de graça, certificado, é um instituto interessante. Enfim, lá tem vários cursos na área da gestão educacional. É uma dica assim, interessante. Posso dar uma outra dica também? Por favor. Assim como a área da educação e outras áreas,
a experiência conta bastante. Então, eu tenho muitos amigos, por exemplo, eu não sei se você quer entrar para ser professora ou na gestão, mas amigos que trabalharam em cursinhos populares, né, que trabalharam voluntariamente mesmo. Primeiro que você ajuda alguém a entrar na universidade, o que é uma coisa da hora pra caramba. A outra coisa é que você consegue fazer uma rede de contatos e fazer um portfólio para que você consiga acessar vagas. Então, tem escolas que vão procurar professores nos cursinhos populares. Exatamente. É importante. Aqui não tem, não é muito comum, mas eu ouvi falar também das empresas júniores, né? É interessante Empresa também, né? júnior, é. Aqui foi uma treta, viu? Falar de empresa júnior dentro das ciências sociais, acho que eu comentei com você. Foi uma Sim. treta. Mas fica a Eu dica nem. para quem quiser É, montar uma empresa júnior para fazer pesquisa, oferecer pesquisa de mercado. Isso deve ser é, um portfólio enorme, assim. sim. E é Ganha interessante porque experiência. tem diferenças, né? Eu acho que uma das pessoas que eu conversei para entrar no curso era de São Paulo, e aí ela falava, olha, desde a graduação eu trabalho, e aí eu fui ver aqui, é bem diferente aqui, né? No Nordeste e tal. Então a gente precisa ser um pouco proativo, né? Para enfrentar essas opressões que também são, né? De mercado. Mas enfim, atuar, né? Sobreviver aí, se mostrar. São dicas bem Sim, interessantes que você trouxe aqui pra gente. Eu acho legal. que não tem mais Espero ter questionamentos, contribuído. né? E a galera gostou muito da ideia de lives leves, né? Que é a ideia de fazer live pequena, objetiva, né? Acho que o pessoal tá um pouco cansado, né? Tanta live, tanta informação. Exatamente. Mas enfim, eu acho que foi um bom início pra gente, né? Conversar contigo. Você trouxe a sua trajetória, que eu achei muito interessante. Coisas pra mim que já estão ali na opção, né? Ó, mãe, se não der certo isso, vai dar certo aquilo. Isso, vai. Alguma E é coisa vai, isso, fica né? tranquilo. Alguma coisa vai dar certo. Então é isso, Aline. Eu queria muito, muito, muito te agradecer por ter aceitado. Gostei muito da tua participação. Você trouxe dicas assim essenciais. Agradecer muito as pessoas que estão aí assistindo, né? Foi ótimo. E vamos ter outras lives, né? Mas de início eu queria muito te agradecer, né? Eu também queria te agradecer, Marcos, a oportunidade. Muito legal. Foi muito legal, me diverti um monte. Mandar um beijo para todo mundo aí que está assistindo, que está curtindo. Chama nós no private, direct, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem me chamar para conversar, explorar algum ponto, eu sou super disponível, gente. Eu sou, assim, o que vocês quiserem, eu estou à disposição mesmo, real. Temos que nos Maravilha, ajudar a criar a maravilha. nossa rede. Exatamente. Como eu te falei, né? Antes de entrar no curso, eu ia lá nas redes sociais mesmo. Fulano, tu se formou em ciências sociais, eu vou entrar, me dá dica aí. E a galera respondia muito, sabe? Acho que a gente se conhece, né? Nessas dores aí, nessas Isso, angústias, né? Do medo, do com mercado, enfim. certeza. É outra vantagem Exato. cientista social, a gente se dá bem, a gente se une, a gente faz o rolê acontecer. Exatamente. E aí é isso, gente. Vamos encerrar a live, né? Foi ótimo estar com vocês. Muito obrigado, assim, boa noite. Vamos ter várias lives, assim, 2 lives por semana. Sábado a gente vai conversar com o Lucas de Freitas, né? Ele é sociólogo, atualmente trabalha na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, né? Que é a Codevasf. E vai ser uma live bem Legal. interessante, né? E vamos continuar aí essa rede, né? O primeiro contato, vamos continuar se comunicando. E desde já convido a Aline para assistir, né, essa live. Com certeza, estarei lá. Pois é isso, gente. Obrigado, beijo. Beijão. Até mais. Tchau.